Para termos esperança de encontrar vida alienígena, temos que saber o que procurar. Mas onde começamos? Como diluirmos um aparentemente infinito pacote de possibilidades? Temos certeza de uma coisa: a natureza jogará por suas próprias regras. Não importa o quão estranha a vida alienígena possa ser, ela será limitada pelas mesmas leis físicas e químicas que nós somos. Além disso, cada ambiente alienígena limitará ainda mais quais tipos de vida poderão evoluir por lá. Mesmo com limites naturais, as possibilidades são espantosas de imaginar. Trilhões de planetas, cada um sendo um caldeirão único de químicos, passando por suas próprias evoluções complexas. Para guiar nosso pensamento, esse Museu da Vida Alienígena será dividido em duas exibições. A vida como conhecemos, lar de seres que possuem uma bioquímica como a nossa. E a vida como não conhecemos, lar de seres que desafiam o nosso próprio conceito de vida. Antes de adentrar nas profundezas do desconhecido, temos de nos perguntar: e se a vida alienígena for mais parecida com a nossa do que imaginamos? Se existe alguma coisa que nos une às demais espécies desse museu, é o carbono. O carbono é onipresente. O carbono é um dos alimentos mais abundantes do universo. E ele é muito bom em formar moléculas grandes e estáveis. O carbono tem a habilidade rara de formar ligações de 4 caminhos com outros elementos, e de se conectar em cadeias longas e estáveis, possibilitando assim a formação de grandes moléculas complexas. A versatilidade do carbono o torna a peça central na maquinaria molecular da vida. E os mesmos compostos de carbono que usamos foram encontrados longe da Terra, presos em meteoritos e flutuando em nuvens distantes de poeira cósmica. Os blocos que constroem a vida, flutuando feito neve pelo espaço. E se no caso a vida alienígena tiver selecionado outros compostos de carbono para sua bioquímica, terão muitas opções para escolher. Recentemente, os cientistas identificaram mais de 1 milhão de alternativas possíveis para o DNA, todas baseadas em carbono. Se descobrirmos outras formas de vida baseada em carbono, estaremos profundamente relacionados. Serão nossos irmãos cósmicos. Mas eles se parecerão conosco? Se vierem de planetas parecidos com a Terra, poderíamos compartilhar ainda mais em comum, não só a bioquímica. Como seria a vida em outros planetas se tiver evoluído? Seria como a Terra atual? Ou seria algo completamente diferente? Tem aqueles que argumentam que a partir da ideia da evolução convergente, se as condições em outros planetas forem parecidas com a do nosso, então veremos formas de vida bem parecidas. Organismos animais e vegetais que nos pareceriam bem familiares.
Na Terra, alguns fatores como visão, ecolocalização e voo evoluíram várias vezes, independentemente de sua espécie em questão. Esse processo de evolução convergente poderia ocorrer em exoplanetas parecidos com a Terra, onde as criaturas compartilham pressões ambientais parecidas. Não há nenhuma certeza, mas podem haver certas universalidades da vida. Os maiores sucessos da evolução repetindo-se várias vezes pelo universo. Cada característica estaria sintonizada com seu ambiente local. Planetas pouco iluminados produziriam grandes olhos para absorverem mais luz, como mamíferos noturnos. Algumas pessoas chegaram ao ponto de dizer que um organismo parecido com o humano, humanoides, ocorrerão em outros planetas. A existência de outros organismos iguais aos humanos parece improvável, vendo a cadeia longa e complicada de eventos que nos produziu. Mas não podemos ignorar. Se apenas um em cada 100 trilhões de planetas tipo a Terra produziu uma forma parecida com a vida humana, poderiam haver milhares de criaturas iguais a nós espaço afora. A evolução convergente também ocorre na vida vegetal. E a fotossíntese C4 surgiu de forma independente mais de 40 vezes. As plantas alienígenas se pareceriam com as nossas ou seriam diferentes? Na Terra, as plantas parecem verdes por absorverem as outras ondas luminosas no espectro de luz do Sol. Mas as estrelas também têm muitas cores. E as plantas alienígenas evoluíram diferentes pigmentos para se adaptarem ao espectro de seu Sol. Plantas que se nutrem de estrelas mais quentes poderiam parecer mais vermelhas, por estarem absorvendo a energia rica da luz azul. Ao redor de fracas anãs vermelhas, a vegetação poderia parecer negra, ao adaptar-se para absorver todas as ondas visíveis de luz. A própria Terra já pode ter sido púrpura, devido a um pigmento chamado retinal, que foi um precursor inicial da clorofila. Alguns acreditam que a simplicidade molecular do retinal poderá torná-lo um pigmento mais universal. Se for assim, poderemos descobrir que púrpura é a cor preferida da vida. Mas a cor da vegetação alienígena é mais do que uma simples curiosidade. É informação química que pode ser vista a anos-luz de distância. As plantas da Terra deixam uma onda de assinatura na luz refletida por nosso planeta. Encontrar um sinal parecido de outro mundo poderá apontar o caminho da vegetação alienígena. Talvez este poderá ser o nosso primeiro vislumbre de vida alienígena. Uma luz vibrante, deixada por um mundo distinto.
O que aconteceria se mudar a duração do dia planetário? O que aconteceria se mudar a inclinação de um planeta? O que aconteceria ao mudar a forma da órbita? O que aconteceria ao mudar a gravidade do planeta? Planetas com longas órbitas elípticas presenciariam estações drásticas. Poderiam existir mundos que pareceriam mortos por milhares de anos e, de repente, acordarem cheias de vida. A maioria dos planetas rochosos descobertos até agora tem sido massivas superterras. Como a vida evoluiria nesses planetas? Nos mares, a gravidade pode não importar tanto. Um planeta de grande gravidade não é inteiramente assim. Se estiver no mar, onde toda a vida começa, mal há gravidade, pois você tem a mesma densidade da água ao redor. E quando os animais vão ao solo, que ele assentem. Uma grande quantidade de força G precisaria de grandes ossos e massa muscular na vida complexa no solo. Também precisaria de um sistema circulatório muito mais robusto. E a vida vegetal seria travada pelo custo energético de carregar nutrientes numa gravidade maior. Planetas de baixa gravidade perderiam suas atmosferas com mais facilidade e não teriam um campo magnético para protegê-los dos raios cósmicos. Mas mundos menores poderiam conter oásis secretos. Grandes sistemas de cavernas que seriam esconderijos para a vida. Os menores planetas possivelmente habitáveis possuem cerca de 2,5% da massa da Terra. Se a vida evoluir na superfície destes mundos, seria uma visão para se deslumbrar. A vida vegetal cresceria até a altura de arranha-céus, sendo capaz de carregar nutrientes mais altos pela sua baixa gravidade. E sem a necessidade de criar grandes esqueletos e massa muscular, os animais poderiam criar corpos inimagináveis. Aqui na Terra, foram precisos 3 bilhões de anos para a evolução produzir uma vida vegetal e animal complexa. Organismos simples são mais resistentes, mais adaptáveis e mais espalhados. Provavelmente, a maior coleção no Museu da Vida Alienígena seria a Sala dos Micróbios. Ainda assim, encontrar o menor micróbio alienígena seria uma descoberta profunda.
E a vida do tamanho de uma mordida deixaria uma grande pegada. Como estromatólitos na Terra, camadas de micróbios poderiam construir imensos montes de pedra com o tempo, deixando estruturas de causar calafrios. E em grandes números, alguma bactéria alienígena poderia deixar uma bioassinatura distinta, ao exalarem gases que não coexistiriam naturalmente, como oxigênio e metano. Existem maneiras de criar oxigênio sem vida. Existem maneiras de criar metano sem vida. Mas ter ambos na atmosfera juntos é quase impossível, a não ser que tenha uma biologia fazendo esses gases na superfície e deixaria uma marca no espectro de cores do planeta. Os telescópicos espaciais da próxima geração poderão encontrar um sinal desse tipo, num mundo bem perto de casa. As estrelas mais parecidas com o Sol, com um exoplaneta parecido com a Terra, na zona habitável provavelmente está a apenas 20 anos-luz de distância e pode ser visto com o olho nu. Muitas anãs marrons são quentes demais para suportarem a vida como conhecemos, mas algumas são frias o bastante. Todos os elementos principais da vida foram detectados em suas atmosferas. E nestas nuvens, algumas camadas poderiam ter temperaturas e pressões ideais para serem habitadas. Poderiam haver plânctons fotossintéticos nesses céus, mantidos no ar por correntes ascendentes. E com força suficiente, estes ventos poderiam até apoiar uma vida maior e mais complexa. Predadores. Isso nos leva a uma importante questão. E se estivermos procurando nos lugares errados? E se a natureza tiver outras ideias? A maior parte do universo ou é muito fria ou muito quente para a água líquida e a bioquímica que apoia a vida que conhecemos. Mas caso nossas trajetórias nos confundam, precisaríamos lançar uma rede maior. Teríamos que procurar pela vida fora da zona habitável, em lugares que parecem muito hostis para nós. Ambientes exóticos precisarão de bioquímicas exóticas. E enquanto nenhum elemento se iguala à versatilidade do carbono, um concorrente chega perto. De início, o silício parece muito similar ao carbono. Tem os mesmos 4 caminhos de ligações e também é abundante no universo. Mas se olhar mais de perto, verá que não possuem nada em comum.
As ligações de silício são mais fracas e menos capazes de formarem grandes moléculas complexas. Apesar disso, podem aguentar uma variação maior de temperaturas, abrindo possibilidades bem intrigantes. A vida baseada no átomo de silício em vez no átomo de carbono seria mais resistente ao frio extremo, possibilitando uma nova área de formas estranhas. Mas o silício tem um problema. Na presença de oxigênio, se transforma em rocha sólida. Para evitar que isso aconteça, seres de silício poderão ser confinados em ambientes sem oxigênio, como a gélida lua de Saturno, a Titã. Seus vastos lagos de metano e etano líquido podem ser um lugar ideal para uma vida baseada em silício, ou outras bioquímicas que são radicais. Sem terem uma luz ampla, seres imundos como Titã provavelmente seriam quimiosintéticos, derivando sua energia ao decompor em rochas. Tais formas de vida teriam metabolismos super lentos, com seus ciclos de vida chegando aos milhões de anos. Em regiões de altas temperaturas, ligações de silício rígidas pelo oxigênio ficam mais flexíveis e reativas, causando uma química muito mais dinâmica. Isso levou a uma proposta muito bizarra. Formas à base de silício que vivem dentro de rocha de silicato derretida. Em teoria, essas formas até podem existir no subterrâneo da Terra, dentro de câmaras de magma, como parte de uma biosfera escondida. Se for assim, então os aliens estão mais próximos do que imaginamos. Outras biosferas escondidas foram propostas. Formas de vida vivendo ao nosso lado que nem sabemos que estão aqui, incluindo uma vida baseada em ácido ribonucleico, pequena o bastante para não serem detectadas por aparelhos existentes. Nuvens de poeira e espaços vazios podem ser o último lugar que você esperaria achar algo vivendo. Mas quando a poeira cósmica faz contato com o plasma, que é um tipo de gás ionizado, algo estranho acontece. Em condições simuladas, partículas de poeira foram vistas se organizando por si só em estruturas espirais que lembram muito o DNA. Esses cristais de plasma até começam a exibir um comportamento vivente. Replicação, evolução em formas mais estáveis e a passagem de informação. O plasma é o estado de matéria mais comum em todo o universo. Se os cristais complexos de plasma capazes de evoluir existem mesmo, e se podemos considerá-los vida, poderão ser uma forma bem comum.
Quando massivos sóis explodem, alguns colapsam em núcleos ultradensos chamados de estrelas de nêutrons. Massas gigantescas de núcleos atômicos esmagadas feitos sardinhas. As condições na superfície são inacreditáveis. A gravidade é 100 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Mas abaixo da crosta de núcleo de ferro há algo estranho. Um mar de nêutrons e partículas subatômicas quentes e densas. Sem suas cascas de elétrons, estes núcleos obedeceriam a leis totalmente novas da química, baseadas não na força eletromagnética, mas na forte força nuclear, que conecta os seus núcleos. Em teoria, estas partículas podem se ligar para formarem grandes macronúcleos, que então poderiam se combinar novamente em supernúcleos ainda maiores. Se for assim, este ambiente confuso mimicaria todas as condições básicas da vida, contendo moléculas de núcleo pesados flutuando no complexo oceano de partículas. Alguns cientistas pensaram o inimaginável. Formas de vida exótica flutuando pelo estranho mar de partículas, vivendo, evoluindo e morrendo em escalas de tempo incompreensivelmente vastas. A vida não é algo que deve necessariamente evoluir naturalmente. Ela pode ser projetada. E uma vez que a inteligência for introduzida no processo da evolução, uma caixa de Pandora é aberta. Livres das típicas imitações biológicas, uma vida sintética e mecânica poderia ser a mais bem-sucedida de todas. Poderia viver em quase qualquer lugar, até mesmo no vácuo do espaço, abrindo vastas fronteiras indisponíveis para organismos biológicos. E comparado com a velocidade glacial da seleção natural, a evolução tecnológica permite um crescimento exponencialmente mais rápido, junto da adaptabilidade e resiliência. Em algumas estimativas, máquinas autônomas e autorreplicantes poderão colonizar uma galáxia inteira em pouco menos de 1 milhão de anos. Não podemos prever como uma vida hiperinteligente se organizaria. Mas, em teoria, a evolução convergente poderia estar envolvida. As propriedades elétricas do silício podem torná-lo uma base universal para a inteligência artificial. Isso para compensar as suas limitações biológicas.
Enquanto o universo envelhece, talvez a inteligência artificial venha a dominar. E sendo assim, a vida biológica será vista como um mero ponto de partida. Talvez nós lideraremos essa transição. E o grande experimento humano será meramente o primeiro link de uma grande cadeia intergaláctica da vida. Loren Eisley disse que ninguém se conhece até ver seu reflexo no olho de alguém não humano. Um dia, esse olho pode ser de um alienígena inteligente. E quanto antes deixarmos de lado a nossa visão limitada sobre evolução, antes realmente poderemos explorar as nossas origens e destinos finais.